seja muito bem-vindo a mais um Devocional com Mulheres, um devocional abençoado para a sua vida, como tem sido todos os que nós temos apresentado aqui. Cada mulher que se apresenta aqui é uma surpresa de Deus para o nosso coração, não é verdade? Eu tenho certeza que você sai daqui pensando, meu Deus, que palavra, como falou meu coração, comigo é assim. E eu tenho certeza que com você também. Primeiro de tudo, eu quero saudar você que está chegando aqui pela primeira vez. Que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe a vida da sua família. Que a palavra do Senhor fale assim, sabe, cai assim como um bálsamo sobre você. Amém? Da mesma forma, eu quero saudar a você que está sempre aqui, toda sexta-feira, marcando ponto. Não é verdade? Então, meu beijo para você, meu abraço, mesmo que distante, sinta-se abraçada. Sinta-se abraçado, tá bom? Bem, pessoal, você já sabe, né? Toda sexta-feira que eu falo, hoje eu vou ser mais breve e quero só dizer, principalmente para você que está chegando aqui, né? Esse canal é um canal de reflexões da palavra de Deus, devocionais, dinâmicas, inclusive devocionais com dinâmicas para você que gosta, brincadeiras não somente para crianças, atividades não somente para crianças, mas também para o seu ministério de mulheres, seu ministério de jovens, tem muita coisa boa aqui, gente. Então, pessoal, é isso. Se você não é inscrito, eu te peço, se inscreve aí, né? É só apertar aí esse botãozinho que tem escrito inscrever-se, tá? E não deixa de dar sua curtida, comentar. E outra coisa, você que está chegando aqui e não sabe, esse devocional que começa hoje às 5 horas da tarde, como todos os outros, é ao vivo. Isso mesmo. Então, para você que está chegando agora, é só clicar aí, ó, tem um botãozinho escrito chat, tá? Você aciona ele e fala com a gente aí ao vivo. Mas só vale para a estreia, tá? Que é justamente nesse momento agora, 5 horas da tarde, tá certo? Bom, pessoal, falado tudo isso, como eu disse, quem vai falar hoje para nós é a Lúbia Lilian, tá? Que também é uma amiga minha, estudou comigo. E ela, então, vai falar hoje para nós com esse tema que você com certeza vai se identificar, que é priorizando as suas escolhas, né? Como é importante eu priorizar as minhas escolhas, né? O que é que você tem priorizado aí na sua vida? É justamente isso que ela vai falar hoje. E eu quero dar as boas-vindas aí à minha querida amiga Lúbia. Lubinha, beijão para você, minha linda. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Minha gratidão, tá certo? Então, vamos lá, pessoal, a essa palavra. Presta atenção. Um beijo e daqui a pouquinho a gente se fala, tá certo? E não esquece, vai deixando seu comentário aí, tá? Então, vamos lá. Olá, meu nome é Lúbia Lilian e eu quero compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus em mais um devocional com mulheres. Hoje eu quero falar sobre o tema Priorizando Minhas Escolhas, baseado no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38 ao 42. Mas eu quero destacar com vocês apenas o versículo 41 e 42, que diz assim: Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nessa passagem, o que ocorre é que Jesus, chegando naquela casa em mais uma de suas viagens, ele para descansar e ali ele é acolhido por essa família, Marta, Maria e Lázaro. E hoje eu quero que a gente pense sobre o comportamento de Marta e de Maria. Marta era uma pessoa que estava completamente agitada, preocupada com as atividades da casa, em como servir bem ao Senhor Jesus. Hospitalidade era a marca daquela família. Essa família viveu várias experiências com Jesus,
Mas nesta visita em que Jesus fez naquela casa, Jesus ensinou para elas a importância de fazer boas escolhas. E Maria, sua irmã, escolheu ficar aos pés do Senhor. Jesus estava próximo da sua crucificação. Ele estava no momento em que ele estava encerrando a sua missão aqui na terra, e Maria se viu naquela situação de querer ouvir o que ele tinha para falar. E eu quero chamar a atenção de vocês para 3 pontos que eu acho assim importante para a gente reconhecer nessa passagem bíblica de Maria e de Marta. Primeiro, nós somos mulheres que temos as nossas tarefas diárias. É natural da mulher ser dona de casa, ser esposa, ser mãe, ser profissional e dar conta de todas essas coisas no seu dia a dia. Normalmente, quando nós temos muitas tarefas, para a gente não se perder, é necessário fazer uma ordem de prioridades diárias. Nós acreditamos que precisamos dar conta de tudo num dia só. E eu não sei como era organizada as tarefas entre Maria e Marta, a gente não tem como saber, mas sabemos que provavelmente as tarefas eram divididas entre as duas. Mas naquele dia, Maria escolheu ficar aos pés do Mestre. E Marta ficou preocupada em como servi-lo da melhor maneira. Muitas vezes a gente acha que fazendo todas as coisas num dia só, a gente vai ficar talvez até livre para o dia seguinte. Mas é sábio da nossa parte organizar as tarefas durante a semana e ir executando cada dia gradativamente, de forma que a gente não fique exausta e de forma que a gente tenha um momento também com o nosso Deus. Outra questão que eu quero que a gente pense, que está clara no texto também, é que Jesus não reprovou Marta pela sua agitação, mas ele quis chamar a atenção dela para o que era mais importante. Então, nós podemos nos ocupar com as tarefas diárias, com as tarefas do dia a dia, até porque são muitas e fazem parte da nossa vida. O que nós não podemos fazer é nos preocupar de forma excessiva ou de colocar toda a nossa energia nessas atividades. Nós precisamos ter um tempo de silêncio conosco mesmo, um tempo da nossa vida para recarregar as nossas energias com Deus. E a outra questão que a gente vê aqui é que Jesus chama a atenção de Marta para o que era necessário naquele momento. Quando a gente recebe uma visita, é claro que a gente quer dar o nosso melhor para aquela visita, a gente se organiza para isso. Mas naquela época Jesus não avisou que iria, até porque nem tinha celular para avisar, né? Mas Jesus, ele chegou naquela casa, ele sabia que seria bem acolhido, porque ele estava acostumado a passar ali. Como eu já falei, a hospitalidade era a marca daquela família. Então Jesus estava mostrando para Marta naquele momento que o mais importante não era ela ficar agitada com as tarefas da casa. E Maria havia feito uma escolha, e essa escolha não seria tirado dela. Ela teria o direito de fazer, de estar dentro daquela escolha que ela fez. Nas nossas vidas, nós temos que fazer escolhas todos os dias. Nós precisamos organizar a nossa vida de tal maneira que a gente dê ênfase à nossa vida, à nossa comunhão com o Senhor Jesus. Nós não podemos negligenciar a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã. E muitas vezes nosso mundo interior encontra-se desorganizado porque nós não conseguimos organizar o nosso mundo exterior. E de que maneira eu posso organizar o meu mundo interior? Colocando diante do Senhor as minhas preocupações, as minhas ansiedades.
as minhas inseguranças, as minhas necessidades. E lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, o apóstolo Paulo ele fala exatamente isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, seja conhecidas diante do Senhor as vossas necessidades com orações e súplicas e ações de graças. Então ali o apóstolo reconhece que é natural do ser humano se preocupar com o dia a dia. Mas a gente não deve ficar ansiosos com os problemas do dia a dia, mas a gente deve colocar aos pés de Cristo. Mas se eu não tenho o meu momento de colocar as minhas ansiedades aos pés de Cristo, como é que elas serão aliviadas? No livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 3, nos diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. De que forma eu tenho priorizado a minha vida com Deus, a minha comunhão com Deus no dia a dia? Quando a minha escolha e a sua escolha é estar aos pés de Cristo, as nossas necessidades serão supridas. Como eu falei, citei Mateus 6:33, perdão. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz isso: buscai primeiro o reino de Deus e todas as vossas necessidades serão acrescentadas. Quando eu busco a Deus, quando eu boto a Deus em primeiro lugar, Ele supre as minhas necessidades. Quando a minha escolha, quando a sua escolha é estar aos pés de Cristo como prioridade, o meu futuro é revelado, o nosso futuro é revelado. Porque a gente se preocupa com o que vai acontecer, como será o nosso futuro, como será a vida dos nossos filhos, como será o nosso casamento. A gente fica preocupado se vai ficar desempregado ou não. Mas a palavra de Deus nos diz como promessa, lá no capítulo 33 de Jeremias, ele diz assim, ó: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. À medida em que você vai orando, que você vai mantendo a sua intimidade com Deus, Ele vai revelando para você aquilo que você deve fazer. Quando você pede direção a Deus sobre as suas coisas que você vai fazer, quando você pergunta para Deus se aquela decisão, se aquele caminho, se aquela atitude que você está tomando é correta, Ele vai te direcionar, Ele vai te orientar. Quando a minha escolha e a sua escolha é estar aos pés de Cristo, as nossas forças são renovadas. E essa promessa a gente vê lá no livro de Isaías, no capítulo 40, que é uma passagem muito interessante que vai nos falar sobre as nossas forças que precisam ser renovadas. Lá no capítulo 40 de Isaías, a partir do versículo 28, ele fala sobre isso. O nosso Deus, ele não se cansa, ele não se fadiga. Mas lá no 31 ele diz assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quando a minha escolha, quando a sua escolha é estar aos pés de Cristo, as nossas forças são renovadas. Muitas vezes nos preocupamos demais e o nosso esgotamento é físico e emocional. E esse esgotamento físico e emocional é porque a gente fica tentando fazer as coisas do nosso jeito. E quando a gente começa a querer ser deuses, nas nossas vidas e decidir sobre o que é certo, sobre o que é errado, quando a gente não pergunta para Ele qual a direção que a gente deve seguir, a gente se esgota física e emocionalmente e ficamos adoecidos também. Mas quando o estar aos pés de Cristo é uma prioridade, está entre as prioridades da minha vida, então eu vou ter uma vida mais tranquila. Muitas vezes a gente olha as nossas amigas, as nossas vizinhas, as pessoas dando conta das suas tarefas, realizando aquilo que precisa ser realizado, e a gente fica fadigada, correndo de um canto para um lado e não sabe o que fazer, a gente não dá conta de todas as coisas e a gente não consegue entender.
mas eu quero te desafiar a colocar um momento na sua vida em que você vai parar para falar com Deus e você vai parar para ouvir Deus. Você está cansada? Você está sem forças? Você está preocupada? Coloque o Senhor em primeiro lugar. E aqui, quando eu falo em colocar o Senhor em primeiro lugar, eu não estou falando em horário. Eu não estou falando, porque cada um sabe qual é o melhor momento de ter o seu momento com Deus. Tem gente que consegue de manhã, tem gente que consegue à tarde, tem gente que consegue à noite. Não importa o horário que você vai dedicar ao seu momento com Deus, mas importa que ele aconteça. Importa que você tenha um momento de você apresentar para ele tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que impede você de avançar na tua vida, porque sonhos nós temos muitos, todos os dias. Nós sonhamos, nós queremos conquistar, mas eu preciso colocar isso tudo diante do Senhor. Devemos deixar, não podemos deixar de forma alguma de ter o nosso momento de comunhão com Deus. Nós precisamos dele todos os dias. A palavra do Senhor é o alimento para a minha alma, é o alimento para a tua alma. A presença do Senhor é o que nos sustenta todos os dias. E se você não consegue fazer o seu momento com Deus, como você vai ter sustentação para enfrentar as batalhas do dia a dia que surgem muitas vezes sem a gente mesmo esperar? Você pode começar com 5 minutos apenas, que depois a tua necessidade vai aumentando. E aí você vai tendo o prazer de estar aos pés de Cristo. E Ele vai multiplicar o seu tempo e Ele vai te dar a energia que você necessita para dar conta de todas as suas tarefas domésticas e pessoais. Ele multiplicará o seu tempo. Então, você tem muito trabalho por aí? Você está cansada? Experimenta mudar, experimenta dar prioridade ao seu momento com Deus. Comenta aqui com a gente, como é que é o seu dia a dia? Você consegue dedicar um pouco do seu dia aos pés do Senhor? Você consegue orar? Você consegue colocar diante dele as suas necessidades? Ou você vai deixando a vida te levar? O Senhor quer abençoar a tua vida e a minha vida. O Senhor quer revelar coisas maravilhosas a teu respeito. O Senhor quer suprir as tuas necessidades. O Senhor quer se revelar a nós. Ele quer renovar as nossas forças. Ele quer nos dar uma esperança nova todos os dias. Mas eu preciso pagar o preço de estar aos pés dele. E ele vai se revelar. Que Deus abençoe a sua vida e a minha vida e te dê grandes alegrias nas suas conquistas. Amém. Então, pessoal, que palavra abençoada, não é verdade? A palavra de Deus é riquíssima e tem resposta para tudo. E aqui nessa palavra que a Lúbia trouxe para nós, é justamente o Senhor nos ensinando a que realmente darmos prioridade. O que é que eu tenho que dar prioridade? O que é que você tem priorizado? Né? É uma coisa aí que a gente tem que realmente fazer uma reflexão, buscar em nosso coração, em nossa mente, não? Porque justamente essa prioridade, essas escolhas que eu faço é que vai determinar que tipo de vida eu tenho tido com Deus, com os meus familiares, com os meus amigos, né? Comigo mesma, porque justamente tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu escolho tem aí digamos assim, um reflexo, né? Então, que Deus abençoe grandemente, Lubinha, a sua vida. Muito obrigada por essa palavra. Semana que vem, pessoal, quem vai falar para nós é a nossa irmã Nilzete. Nilzete, aguardamos você na próxima semana. Então, pessoal, coloca aí na sua agenda, olha, anota aí, sexta-feira, 5 horas da tarde, firmes e fortes aqui mais uma vez. Amém? Bom, pessoal, para você que ficou aqui até agora, eu tenho certeza que foi bênção na sua vida, que o Senhor continue guardando você, protegendo você, não somente você, mas a sua família, os seus planos, os projetos que o Senhor tem na sua vida, que o Senhor esteja blindando você de
todo mal, te protegendo e enchendo seu coração da presença dele, cada dia mais com seu coração assim, ó, explodindo de amor pelo Senhor. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima!